Abra aí Lucas capítulo 10, só para a gente a partir dele puxar o assunto da agora de noite. Lucas capítulo 10, o versículo 25, pode ler sentado mesmo, que a gente vai ler alguns textos, como sempre o pastor Marcena diz, com toda reverência, porque é a palavra de Deus, não é? Tente extrair o máximo possível, que Deus possa usar de misericórdia nessa noite e possa penetrar os nossos corações, que o Espírito de Deus venha falar conosco, que eu não seja a barreira dessa fala de Deus para a igreja, mas que o Espírito de Deus venha falar e nos ensinar essa noite. Lucas capítulo 10, versículo 25. Vamos lá. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Veja que começa com essa pergunta: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: o que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, o doutor da lei, conhecedor da lei, disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse Jesus: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. E Jesus pergunta, versículo 36, qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E o doutor respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. Então nós estávamos pela manhã conversando sobre isso. E surgiu, não é, perguntas, nós conversamos entre nós aqui. E uma pergunta que foi surgida, e talvez eu não respondi da forma, não sei, e a gente começou, né, os irmãos falarem, a gente foi entrando nos assuntos e acabou que o tempo terminou. E depois eu disse: a gente vai continuar então isso à noite. Porque nós falamos aqui que o samaritano tinha acontecido algo dentro dele. O samaritano diz que ele moveu-se de íntima compaixão. E eu estava dizendo que esse samaritano, ele sentiu o que Jesus sentia pelas pessoas. Em vários lugares na Bíblia a gente vai ver a narração daqueles que escreveram o que nós temos aqui, dizendo que Jesus tinha movido de íntima compaixão para com as pessoas. E esse homem também, nessa história que Jesus conta aqui, nessa parábola, diz que ele também se moveu-se de íntima compaixão com aquele, e por isso ele vai lá e ele ajuda, e ele faz o que ele fez, onde as pessoas religiosas não fizeram. E quando o homem que estava querendo saber quem era o próximo, e Jesus pergunta: quem você acha que foi o próximo? Pessoas da sua própria comunidade ou pessoas de uma outra comunidade que o ajudou? O doutor da lei disse: aquele que usou de misericórdia para com ele. E a resposta de Jesus foi: vai e faz do mesmo jeito. Então, irmãos, a ordem do Senhor para nós, porque quando o homem pergunta o que fazer para ser salvo, Jesus pergunta para ele, por ele ser um doutor da lei, ele ia conhecer.
Jesus pergunta o que está escrito. A resposta dele é correta, e Jesus diz: você respondeu bem. A resposta dele é amar o teu Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, toda a tua intensidade, todo o teu coração, e amar o teu próximo como a ti mesmo. Quando ele responde isso, Jesus diz: é exatamente isso, faça isso e você viverá. Então isso é uma ordem de Deus, não é uma sugestão de Deus de nós amarmos a Deus acima de todas as coisas e amarmos o próximo como a nós mesmos, de nós fazermos para as pessoas o que nós gostaríamos que as pessoas fizessem para conosco. E a pergunta que surgiu, Carlinhos perguntou assim: pastor, mas aqui o homem sentiu de íntima compaixão. E se a gente não sentir nada, vai fazer sem sentir nada e fazer só porque é uma ordem? E eu disse assim: pergunta difícil. E aí começou então a gente conversar sobre isso, E conversamos, e acabou que talvez eu não tenha fechado o assunto. E eu queria fechar agora, queria fechar hoje, porque a gente vai para um outro texto aqui, também de Lucas, no capítulo 5, Lucas, capítulo 5, o versículo 1. Então, naquele momento, foram tendo várias respostas, se eu não sinto nada, não tem como eu fazer. Não, a gente faz mesmo sem a gente sentir. Aí, não, a gente tem que ter cuidado com o nosso coração, que ele é enganoso. Às vezes a gente acha que está sentindo e não sente, às vezes a gente acha que não está sentindo e sente. Foram todas as respostas. E a gente foi conversando sobre isso. Mas eu queria fechar, então, esse assunto. Em nome de Jesus, que Deus possa realmente encontrar espaço em nossos corações. No caso aqui, esse tema que nós vamos falar é de obediência. Obediência à palavra. E eu falei aqui sobre obediência, está com pouco tempo, um mês atrás, dia 4 de dezembro, eu peguei aqui sobre obedecer a Deus, obedecer a sua palavra, e hoje a gente vai usar outros textos, mas o tema é o mesmo, obedecer. Então veja aqui, capítulo 5 de Lucas, o versículo 1, diz assim: aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, no caso Jesus, estava ali ensinando, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faz-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que o fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique, quase afundava. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. Até aqui. Então veja, irmãos, veja o cenário. Jesus chega à praia, ensinando, uma multidão que lhe acompanha Jesus. Jesus então vê o barco ali de Pedro, vai em direção a ele, pede para que Pedro afaste um pouco o barco. Pedro, obediente, vai e afasta o barco. E Jesus ensina do barco a multidão que está ali. Depois dele terminar o ensino, ele diz para Pedro: volta ao mar com o teu barco e lança as redes. Jesus sabia do que tinha passado a noite anterior. Jesus sabia que eles tinham trabalhado a noite inteira e não tinham pego nada.
Jesus sabia que eles estavam cansados, que eles estavam exaustos, que eles estavam abatidos, que não é fácil você passar uma noite pescando e não pescar nada, para um pescador que vive da pesca. E quando Jesus diz, vai ao mar, lança as redes, Pedro diz o seguinte: Senhor, nós passamos a noite inteira, que é um horário propício de pescar, e nós não pescamos nada. Mas pela palavra do Senhor eu vou lançar as redes. Acreditando de quem é o Senhor, e na sua palavra eu vou lançar as redes. Mas por mim, eu não estou sentindo nada de motivação de ir lançar essa rede novamente. Só vou pela palavra do Senhor. Eu só vou pela obediência do que o Senhor está me mandando fazer. E ele foi, e quando ele lança as redes, que ele puxa as redes, é tanto peixe que ele não dá conta sozinho, e ele faz sinal, as pessoas que estão com Pedro ali, faz sinal para que os outros barcos, o outro barco venha ajudar. E era tanto peixe que quase os 2 barcos afundavam com tanto peixe. Então aqui a gente vê, irmãos, que a questão não é nem a gente sentir alguma coisa. Muitas vezes é pela obediência. É a obediência à palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é soberana sobre nossas vidas. Deus, ele deve ser o Senhor das nossas vidas. E nós devemos olhar para a palavra de Deus, que é o próprio Deus, olhar para ela e viver essa palavra, e obedecer essa palavra. Quando ele diz amar a Deus acima de todas as coisas, quando ele diz amar o próximo como a ti mesmo, são mandamentos difíceis de nós fazermos, às vezes naturalmente impossível. E aí nós vamos voltar ao tema que nós estamos aí há meses falando, que sem o Espírito de Deus em nossas vidas, a gente não consegue obedecer a palavra de Deus. Muitas vezes a gente vai estar esperando verdadeiramente sentir alguma coisa para poder fazer a vontade de Deus, para poder obedecer a palavra de Deus. Se nós fôssemos vir à igreja somente quando a gente sentisse alguma coisa, muitos de nós não estaríamos aqui hoje. Alguns estão aqui hoje por obediência, por saber que aqui é o lugar de nós estarmos hoje. Muitos de vocês hoje estão aí cansados, exaustos de uma semana de trabalho, e agora começando mais uma semana, poderia estar em casa descansando, mas pela obediência da palavra que diz, não deixem a congregação como é costume de alguns, nós estamos aqui. E estamos aqui às vezes cansados, exaustos, mas estamos aqui por obedecer, e estando aqui por obedecer, a gente vai usufruir do que Pedro usufruiu. Já pensou que se Pedro, no seu cansaço, na sua desmotivação, do que ele já tinha passado a noite inteira, dizer, Senhor, não tem condições não, eu estou aqui exausto, eu estou cansado, mesmo o Senhor dizendo para mim, não tem condições de ir. Mas ele disse o quê? Pela tua palavra, eu vou lançar as redes. E ele usufruiu de benefícios por ele obedecer a Deus, mesmo na sua exaustidão, mesmo no seu cansaço. Mas ele usufruiu de benefícios. Quando você vem à igreja, quando você obedece a palavra de Deus em qualquer área, quando você obedece à palavra de Deus, você vai usufruir dos benefícios de Deus, por mais que naquele momento você não estivesse sentindo nada que fizesse com que você obedecesse aquilo, mas pela obediência, pela palavra que você crê que é a palavra do Deus Todo-Poderoso, e quando você faz isso, quando você obedece, não tem como você não usufruir de benefícios aqui nessa terra, e no futuro, ainda herdar a vida eterna. Então a pergunta daquele doutor é: o que eu faço para ser salvo? O que é que está na lei? Está na lei que é assim e assim. Ele disse, então faça assim. Diferente disso, diferente de nós não fazermos, diferente de nós não obedecermos, irmãos, não tem como entrar no reino de Deus. Em Deuteronômio, capítulo 26, Deuteronômio 26, é o 5º livro da Bíblia.
Deuteronômio 26, o versículo 16. Neste dia o Senhor teu Deus te manda fazer esses estatutos e juízos, te manda fazer. Guarda-os, pois, e faze-os com todo o teu coração e com toda a tua alma. Então a vontade de Deus para com o seu povo, e nós somos o povo de Deus hoje, a vontade de Deus é que nós façamos toda a sua vontade. Tudo que Deus manda para nós são mandamentos de paz, são mandamentos para o nosso bem. Deus não manda nós fazermos nada para causar danos a nós, mas sempre trazer o bem, nos aperfeiçoar, nos ajustar diante do seu caráter. Então nós precisamos ter isso em mente e começar verdadeiramente a obedecer, mas é toda a palavra de Deus, não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Se o mandamento é amar a Deus acima de tudo e amar o próximo como a mim mesmo, e eu não consigo isso por ser natural, o que é que eu preciso fazer? Continuar buscando o Espírito de Deus, porque sem Ele, nós não podemos fazer nada. Então veja como é a importância de nós continuarmos nessa busca, irmãos, de buscar o Espírito de Deus em nossas vidas, para que a gente venha verdadeiramente fazer a vontade de Deus, e fazendo a vontade de Deus, e sentir até prazer sim, em fazer a vontade de Deus, em não vir para a igreja somente como uma ordem, mas isso vai ultrapassar isso. A gente vai vir à igreja como o salmista dizia: me alegrei quando disseram vamos à casa do Senhor. Eu sei que vai ter momentos de qualquer um de nós, por mais que você goste de estar aqui, por mais que eu goste de estar aqui, tem dias que a gente realmente queria estar em casa. Quando o salmista disse aquilo ali, com certeza tinha dia que o salmista queria estar em casa. Mas nesses dias que eu quero estar em casa, aí eu venho pela obediência. Aí eu venho por saber que Deus vai estar aqui, porque Ele disse: onde tiver 2 ou 3 eu estarei no meio. E eu tenho certeza que Ele vai estar aqui. E se Ele vai estar aqui, algo grande vai acontecer, então eu quero estar aqui. O culto de ontem, irmãos, o culto de ontem começou às 6 horas da manhã. Começamos a orar. E depois de um tempo a gente levantou e a gente começou a ler as Escrituras. Depois o pastor Macena pediu para a gente colocar as cadeiras aqui tipo um quadrado, e a gente sentou. E começou-se a falar sobre as Escrituras. Você que não estava aqui ontem nessa hora, você não imagina o quanto foi gostoso de estarmos aqui diante das Escrituras, falando sobre o poder de Deus na nossa vida. Como foi maravilhoso. Então assim, quem não estava aqui ontem naquela hora, perdeu coisa muito maravilhosa. Muito maravilhosa. É por isso que nós precisamos nos esforçar para estarmos sempre onde o povo de Deus vai estar presente, porque onde o povo de Deus vai estar presente, o que é que acontece? Deus vai estar presente e Deus vai ministrar os nossos corações. Marcos dizendo aqui: pastor, muito obrigado por tudo. Começou domingo no culto aqui, falando sobre adoração. E ontem falamos muito sobre adoração. Então foi muito proveitoso para quem esteve ligado. Também tem isso. É estar ligado como Lídia estava ligada ao que Paulo estava dizendo. É estar ligado como o povo na casa de Cornélio estava ligado ao que Pedro estava dizendo. Não é só a gente estar aqui de corpo presente. É estar aqui e estar, atento ao que Deus está falando, abrindo nosso coração para que seja ministrado em nossos corações e haja transformações em nossas vidas. As transformações em nossas vidas, elas acontecem através da palavra de Deus, da ministração da palavra de Deus, que nos confronta. Quando fala assim, amar a Deus acima de todas as coisas, amar o teu próximo como a ti mesmo, isso é ela confronta com a nossa natureza humana. Amar a Deus
acima do que eu amo a minha mãe? Amar a Deus acima do que eu amo o meu pai, a minha esposa, os meus filhos? Como assim? É isso mesmo. É amar a Deus acima de todas as coisas, e ainda com toda a minha força, com todo o meu empenho, toda a minha mente, todo o meu coração. Eu preciso lutar para isso. E eu preciso dizer: Senhor, chega aqui na minha vida, me use, me encha do seu Espírito. Eu quero fazer isso. Eu quero obedecer nessa parte também. Eu quero ser cheio do seu Espírito. Eu quero ser um instrumento do Senhor. Eu quero amar a meu irmão. Quando eu digo meu irmão, não estou dizendo meu irmão aqui da igreja, não. Quando ele diz o próximo, não é pessoas aqui da igreja somente. São pessoas com quem nós vamos ter contatos. Isso é uma ordem: ama o teu próximo como a ti mesmo. Se nós conseguirmos fazer esses 2 mandamentos, Jesus diz assim, você vai cumprir toda a vontade de Deus. Paulo fala sobre isso também. Você está cumprindo toda a exigência de Deus, amando a Deus acima de tudo e amando o teu próximo como a ti mesmo. É tudo que Deus quer. Relacionamento entre eu e Deus e relacionamento entre eu e as pessoas. É isso que Ele quer de nós. Em Josué, você está em Deuteronômio, é só avançar um pouquinho, que é o 6º livro da Bíblia, Josué, o capítulo 1, algumas folhas aí, capítulo 1, o versículo 8, quando Moisés morre, e Deus chama Josué para continuar a missão, o versículo 8 diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite. A gente já ouviu isso em outros lugares da Bíblia, né? Medita de dia e de noite. Só repetindo: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite. Para quê? Para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então, se você fizer tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Então, quando nós obedecemos a palavra de Deus, além de nós trazermos bênçãos para nossas vidas aqui, quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós vamos estar caminhando neste mundo de forma prudente, desviando-se do mal. E isso é bênção para nós, isso é bênção para a nossa casa, isso é bênção para a nossa família. E isso vai gerar algo lá no futuro, que é a vida eterna, que era o questionamento do doutor que perguntava a Jesus o que fazer para ser salvo. A resposta poderia ser assim: obedeça. O que é que eu faço para ser salvo? Obedeça. Ultrapasse o conhecimento das Escrituras. Porque muitas vezes a gente tem o conhecimento dos textos. Muitas vezes nós sabemos onde está o versículo. Muitas vezes nós sabemos até decorado o versículo. Mas isso não é suficiente. O ouvir somente não é suficiente. É preciso a gente praticar. É preciso a gente colocar em prática. E quando eu estou colocando em prática, eu estou obedecendo aquilo que eu ouvi. E sem obedecer, não tem salvação. Porque se eu sei que eu tenho que amar a Deus acima de tudo e eu não obedeço isso, irmãos. Porque se eu sei que eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo e eu não obedeço, não me esforço para isso, o que adianta de eu saber? Somente eu sei. Então você sabe? Ele disse para o doutor: faça isso. Se você fizer isso, você vai viver. Se você fizer isso, você vai ser salvo. Quem é o próximo deste homem? Ele disse: é o que os outros misericórdia. Ele: faça então da mesma maneira.
use de misericórdia com aqueles que se deparam em teu caminho. 1 Samuel, capítulo 15. 1 Samuel, capítulo 15, o versículo 22. Um texto bem conhecido da igreja. Samuel diz para Saul: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Então Saul estava sendo repreendido por uma desobediência. Saul estava cultuando a Deus, mas do jeito dele. Não importa o que Deus disse, não importa o que Deus estabeleceu. E Saul aqui estava sofrendo uma pressão terrível entre as pessoas. Olha, os inimigos estão vindo, Samuel não chegou para sacrificar, e agora? Saul disse: então vamos sacrificar. Então vamos oferecer sacrifício a Deus, vamos cultuar a Deus. E quando ele faz isso, que Samuel chega: o que tu fizesses? Que loucura é esta? E ele vai querer se justificar. E Samuel diz isso aqui: você acha que sacrificar é melhor do que obedecer? Você acha que Deus quer mais o sacrifício do que a obediência? Você acha que Deus se agrada mais na gordura do carneiro aí oferecido do que em você obedecer, ou qualquer pessoa? Então, às vezes nós estamos no culto, às vezes nós gostamos de estar no culto, às vezes nós nos alegramos no culto, às vezes nós cantamos no culto, mas não obedecemos a palavra de Deus. E você acha que o Senhor tem prazer em holocaustos e sacrifícios mais do que em obedecer? O que Ele quer de mim, de você, de Saul e de todos, é que todos nós obedeçamos a sua palavra. Isso é o que Deus quer. E quando nós obedecemos a nossa palavra, aí nós verdadeiramente estamos dentro do plano de Deus. Samuel diz assim: hoje seria estabelecido por Deus a concretização do teu reino. Você falhou, desobedeceu, perdeu. Teu reino é entregue a outro já. Olha as consequências de uma desobediência. Olha as consequências do emocional, do coração enganoso, como o Rayane falou hoje pela manhã. Não, porque eu estava sentindo de Deus que eu deveria sacrificar porque Samuel não estava aqui. Não, porque eu estava sentindo de Deus que eu deveria fazer determinada coisa, mesmo Deus dizendo que não faça. Não, porque um homem de Deus veio e disse que era para fazer, mesmo que Deus já tinha estabelecido para não fazer. Vocês lembram daquela história do profeta velho? Do homem que foi a Samaria profetizar contra o rei Jeroboão, e o rei Jeroboão oferece a ele riqueza, comida, e ele diz: olha, mesmo que o Senhor me desse metade do seu reino, eu não poderia receber, eu não poderia comer aqui, eu não poderia beber aqui, porque o Deus que me mandou aqui, Ele disse que eu não comesse, não bebesse, e que eu voltasse ainda por outro caminho, e eu vou fazer da mesma forma que Ele mandou. Quando ele estava voltando, encontra-se com um homem também dito profeta, dizendo ser homem de Deus, e diz assim: o Deus que te mandou, me mandou agora dizer que você volte e coma comigo. E ele diz: bom, já que é um homem de Deus, então eu vou. Mas Deus não já tinha dito para não fazer? Ele não estava convicto da obediência a Deus? Mas agora era um homem de Deus. Então a gente precisa ter cuidado, irmãos, que mesmo que um anjo do céu venha e diga outra coisa diferente do que está estabelecido, nós não podemos deixar de obedecer o que está determinado por Deus, para agora aceitar uma mudança, mesmo que venha de um anjo do céu. A palavra de Deus, ela é soberana. Mesmo que as nossas emoções fluam, mesmo que eu estou sentindo de Deus, o meu coração está dizendo
O teu coração está dizendo o quê? Se o teu coração está te dizendo aquilo que Deus determinou, amém. Mas se o teu coração está dizendo o contrário daquilo que Deus estabeleceu, cuidado, porque o coração é mais enganoso do que todas as coisas, e ele é perverso. E é aí que nós precisamos ter cuidado com isso. Porque nós precisamos obedecer à palavra, mesmo que o coração esteja dizendo o contrário. Mesmo que o coração de Pedro estivesse dizendo assim, não lança essa rede não, menino, já passasse a noite inteira aí. Faz isso não. Mesmo que o coração de Pedro estivesse isso, eu disse, eu vou fazer pela palavra. Pela palavra eu vou lançar. Então é pela a palavra, pela autoridade da palavra. Nós devemos nos submeter à palavra, não ao nosso coração, não aos nossos sentimentos, seja eles positivos, seja eles negativos. O que determina a nossa vida é a palavra de Deus. A Bíblia fala sobre um homem, Noé, e diz que Noé obedeceu em tudo a palavra de Deus. Quando Deus estabelece do que Noé vai fazer, da arca que ele vai construir, de como ele vai fazer, e ele faz, e a Bíblia diz que em tudo ele obedeceu a Deus. E a gente sabe o resultado do que aconteceu com Noé, do que aconteceu da família de Noé, do que aconteceu com todos que estavam fora da arca. A gente vê também Deus chamando um homem, depois disso, um homem chamado Abrão, para seguir, para sair de onde ele estava. E a gente vê isso aqui em Gênesis, no capítulo 12. Gênesis 12, o versículo 1, diz assim, ora, o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. E foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos, quando Deus o chamou, quando ele saiu da sua terra. Um homem de 75 anos, Deus chega para ele e diz assim, uma pessoa já com sua vida estruturada, que já tinha os seus bens, já tinha as suas coisas, tudo ali estruturado. E de repente Deus chega e diz para esse homem, saia daí, e vá para um lugar. Ele não disse para onde ele ia. Vá para um lugar. Eu vou te mostrar ainda para onde você vai. Somente saia e vá. E esse homem de 75 anos não questiona, pega a sua esposa, pega o que ele tem, o seu sobrinho que o acompanha e vai. Para um lugar que Deus ainda vai falar, somente pela obediência. Aqui não diz o que o coração de Abrão estava sentindo, se ele estava querendo ir, se não estava querendo ir, se houve resistência, se não houve, se houve resistência da parte da sua esposa, não diz, só diz que ele foi. Pela obediência, ele foi. E a gente sabe depois, no decorrer disso, da promessa de Deus, dessa grande nação, que vinha através de um filho, e a gente sabe que o filho era Isaac, e depois que esse filho nasce, Deus faz um outro pedido, que foi até usado pelo pastor Macena para falar sobre adoração. Mas Deus faz esse outro pedido, que não é bem um pedido, é uma ordem. Sai daí e vai para o lugar onde eu vou te mostrar. Abraão, agora já não era mais Abrão, era Abraão. Abraão, pega o teu filho, o teu único, pega ele e vai para um determinado lugar. Lê aí comigo o Gênesis 22. Gênesis 22, o versículo 1. E aconteceu, depois destas coisas,
que tentou Deus a Abraão e disse. Esse tentou não é a tentação que a gente conhece não, viu, irmãos? Que Deus a ninguém tenta, a Bíblia diz. Em outras traduções vai estar aprovou, colocou Abraão à prova. A tentação como nós conhecemos para que alguém peque, a Bíblia diz que Deus nem é tentado e nem tenta a ninguém. E ele disse a Abraão, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho. O pastor Marcelo explicou essa questão do único, porque ele já tinha outro filho, Ismael. O teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. E diz que Abraão, irmãos, fez exatamente isso. Que palavra dura, que palavra pesada, difícil de obedecer. Mas diz que Abraão organiza tudo para o holocausto. E ele vai exatamente como o Senhor mandou, no lugar que o Senhor mandou. E diz que foi 3 dias de caminhada. E quando ele chega, que Deus disse assim, vá para a terra de Moriá, e lá eu vou te dizer qual é o monte que você vai me adorar. Que Abraão chega lá e diz, nós vamos adorar e voltaremos daqui a pouco. E adorar por quê, irmãos? Pela obediência. Quando nós obedecemos a Deus, nós adoramos a Deus. Nós adoramos a Deus pela obediência. Quando nós falamos de dízimo, e eu digo aqui sempre, irmão, não é pelo que está escrito, somente. Não é somente pelo que está escrito, porque quando Abraão, esse aqui, dizimou, não tinha nada escrito, ele dizimava por ele, mas hoje tem escrito. Pela obediência eu dizimo, mas eu não posso viver só por isso, eu preciso encontrar nisso além, eu preciso encontrar alegria nisso, porque depois a Bíblia vem dizer que não tem que ser com tristeza, tem que ser com alegria, para que as bênçãos de Deus por completo venham sobre minha vida. Por isso que eu digo sempre, não é pelo que está escrito, mas o que está escrito tem peso sim. A questão é que as pessoas ficam aí dizendo, não, porque é do Velho Testamento, não é do Novo Testamento, não importa. Por isso que eu digo, não é pelo que está escrito, porque quando Abraão começou a dizimar, quando Jacó dizimava, não tinha Velho Testamento escrito, não tinha Bíblia, não tinha Novo Testamento, não tinha, era no coração deles o desejo de ser grato a Deus. Mas depois veio a ordem, depois tem a palavra. Então pela obediência nós dizimamos e com alegria. É mais do que agora uma palavra de ordem, nós dizimamos porque nós somos gratos ao Senhor. Mas tem a palavra. Tem a palavra, tem a ordem do Senhor. Então a palavra de Deus, ela tem que ser soberana em minha vida, em nossas vidas, em todas as áreas. É por isso que naturalmente a gente não consegue. É por isso que Jesus diz, sem mim vocês não conseguem nada, nada. Nós estamos vivendo na época da graça, é verdade. Da graça porque nós não merecíamos sermos salvos. Por isso a graça de Deus vem sobre nós. Mas se nós não tivermos o Espírito de Deus, irmãos, Ele diz que aquele que não tem o Espírito dele não é dele. Então nós precisamos nos encher de Deus, para fazermos a vontade de Deus sempre, em tudo, obedecermos a Deus em tudo, olharmos para a sua palavra e andar conforme a palavra de Deus. Que muitas vezes, no nosso natural, é impossível fazer isso, é impossível cumprir isso, mas se nós tivermos Deus dentro de nós, vai ser possível, porque Ele não pede nada aqui que seja impossível. Se fosse impossível, Ele não pediria, e Ele é o nosso exemplo, Ele veio aqui em carne,
e mostrou que aquilo que é impossível para a gente é possível sim. Porque disseram assim: quem é que pode se salvar então? Ele diz: pode ser impossível ao homem, mas para Deus tudo é possível. Então não é você, meu irmão, a luta não é só, você não está só nisso. Deus não vai deixar você só, Deus não vai te desamparar. Ele quer estar com você e Ele quer estar em você. É Ele que quer. Agora resta saber, nós queremos? Se nós queremos, então Ele diz, então busque. Então peça, se você quer, peça. Se você quer, comece a bater, porque se você bater, vai se abrir. Se você buscar, você vai encontrar. Se você pedir, você vai receber o Espírito de Deus. Aí tem vários exemplos na Bíblia de homens, de mulheres que obedeceram a Deus. Aí vem Moisés, com tudo que a gente conhece de Moisés. Aí vem Maria, de tudo que a gente já sabe de Maria. E tantos, e tantos, e tantos, e tantos. Mas essas pessoas entregaram suas vidas a Deus, sem saber o que ia acontecer no futuro com elas. Mas elas disseram assim: eu confio no Senhor, eis-me aqui, faça-se então a sua vontade. A vontade de Deus, ela é soberana. Por mais que a gente não consiga entender o que Deus está pedindo agora, o que vai acontecer no futuro, confia a Deus. Se Ele está pedindo para você fazer, ou mandando você fazer, confie nele, que o futuro vai ser bem melhor do que você não fazer, com certeza. Aos olhos naturais você acha, não, isso é difícil. Confie em Deus, confie em Deus, que lá na frente você vai ver o resultado. Eu neguei algumas coisas na minha vida pela obediência na palavra de Deus, e eu quero dizer para você que o resultado foi satisfatório. Se eu não tivesse deixado o que eu deixei, talvez hoje eu teria o que eu queria ter, mas não tinha Deus na minha vida. Mas eu deixei o que eu queria pela palavra, e hoje eu não tenho o que eu queria, mas eu tenho um Deus que eu aprendi que era isso que eu precisava. Era de Deus que eu precisava, não era daquilo que eu queria. O que eu queria e que eu tivesse hoje, isso aqui era passageiro, ia acabar um momento. Mas o que eu tenho hoje, que é Deus na minha vida, isso é eterno, é para sempre. Se eu perseverar até o fim, estou tranquilo, em nome de Jesus. Mateus capítulo 7. Acabou-se. Mateus 7, bem ligeirinho. Ele diz assim, versículo 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então a questão não é nós chamarmos Ele de Senhor. Ele diz, vocês me chamam de Senhor e Mestre e fazem bem, mas vocês não fazem o que eu mando. Não é o que eu peço, é o que eu mando. Então, irmãos, o segredo é obedecer. Obedeçamos, entregamos nosso caminho ao Senhor, confiamos nele, e o mais Ele fará. E o mais que Ele vai fazer é para o nosso bem. E Deus abençoe em nome de Jesus.